Fala pessoal, o Despertar da Força está chegando e vocês pediram, então cá está o especial sobre Star Wars. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou avaliar os filmes da maneira como eu normalmente faço e o Hermes Barreto está aqui para contribuir com informações que eu não tenho. Ele sabe muito mais do universo Star Wars do que eu, então vai ser uma mistura das críticas tradicionais com um pouco de bate-papo. O Hermes, que acabou de ser premiado na Comic Con Experience de novo, foi com o prêmio Best Costume. Sensacional. Então, antes de começar, vamos soltar a vinhetinha. Pequeno aviso, pessoal, este vídeo contém spoilers. É muito chato falar de Star Wars sem spoilers. Também a gente vai dividir o especial em duas partes. Uma que é a trilogia boa, que é a que a gente vai fazer hoje, que são os episódios 4, 5 e 6. E a parte 2 da trilogia ruim, dos episódios 1, 2 e 3. Então vamos começar com o primeiro filme, chamado Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, de 1977. As curiosidades sobre Star Wars, podia ficar horas falando, mas vou falar pouca coisa agora. A primeira delas é que o George Lucas não queria fazer Star Wars. George Lucas foi atrás de Flash Gordon, porque eles estavam com quem? Com um italiano chamado Dino De Laurentiis, que depois acabou fazendo o filme. Eu não sabia de nada disso. Aí ele acabou fazendo o nome dele com um filme chamado American Graffiti, deu certo. George Lucas é um visionário, é muito criativo, mas a gente precisa falar a verdade, ele não é um grande roteirista quando se trata de diálogos, e ele não é um excelente diretor. Ele é um bom editor, ele tem uma cabeça muito boa para montagem, eu acho que ele pensa em blocos. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do especial, mas é engraçado, quando traziam outros diretores e outros roteiristas para mexer na saga, os filmes funcionavam melhor. Vamos falar do episódio 4. A gente sabe que é numa galáxia distante, e que há um império que é do mal contra a rebelião que é do bem. Sim. Que tem uma guerra rolando, alguma contextualização a gente tem, mas de fato, a gente é jogado no escuro, o que é uma boa forma de fazer exposição, coisa que o George Lucas parou de fazer a partir do terceiro filme. Sim. A cena inicial, ela foi votada, inclusive, como a tomada mais bem sucedida da história do cinema. No entanto, tive 4 na frente, de repente o Star Destroyer, o Devastator, o nome dele, vai passando. E não acaba, é um minuto e você, uou, essa nave é comprida. E ok, temos o nosso inimigo, temos o nosso antagonista e funciona. Então... Mas tem uma curiosidade sobre essa cena. A nave pequena, o modelo dela era mais ou menos desse tamanho. Ele era grande, ele era realmente grande, não cabe a mão no frame. A nave grande, o modelo era menor do que a nave pequena. Então é a magia do cinema. Logo depois a gente é apresentado ao Darth Vader, que antagonista possivelmente o melhor vilão da história do cinema, junto com algum... entre o top 5, certamente. Top 5, certamente. E que também duas não coisas tá que lá o filme pra faz bem. Ele estabelece o poder do Império e estabelece um antagonista absurdo. E aí depois, se eu não me engano, vai pro deserto, pro R2-D2 e pro C-3PO. Sim, isso aí, inclusive, Star Wars Episódio 4, ele é baseado em um filme de Akira Kurosawa chamado A Fortaleza Escondida. O filme do Kurosawa, ele é do ponto de vista de 2 plebeus. O George Lucas queria fazer alguma coisa baseada nisso. O filme segue os droids, o filme não segue. E o diálogo entre os dois acaba explicando, contextualizando as coisas aos poucos. A exposição é gradual. Logo depois, somos apresentados a Luke Skywalker, que muitos falam que é o grande herói do cinema. Eu preciso ser honesto, eu nunca gostei do Luke. Eu acho ele um bobão. E Luke é um fazendeiro. Tatooine é o planeta, tem a famosa cena dele olhando para o sol, aliás são 2. Sim, pôr de sol binário. Aí você vê, por exemplo, a fotografia do filme, que é muito bonita. A cinematografia dessa cena e de muitas outras, inclusive cena da cantina, principalmente em Tatooine, ela é remanescente da cinematografia do Sergio Leone. Falando na cena da cantina, tem a famosa polêmica do Han Solo atirando primeiro naquele cara. Sim. Que ele atirou primeiro, mas depois o George Lucas fez o alienígenazinho atirar primeiro pra ele não ter o cara. E, velho, aí é o George Lucas viajando, porque deixa ele atirar primeiro. Eu acho que foi o George Lucas olhando pra trás e perdendo a coragem que ele já teve. O filme, ele funciona em camadas. A cada 15, 20 minutos a gente é apresentado a um novo elemento. Então, a ideia do sabre de luz, o que é um Jedi, a noção da força e personagens muito bons. A Leia, ela foi crescendo no meu conceito. O personagem que faz ela sair muito, que faz as qualidades dela aflorarem, é o Han Solo. O tempo todo eles ficam se provocando e realmente o Han Solo... Isso ajuda ela, porque o Han Solo é carismático logo de cara. Se bate o personagem catalisador de reações. Eu não gosto do Chewbacca, pelos simples motivos de eu não achar o Chewbacca crível como uma raça alienígena. Eu olho pra ele, eu vejo um cara numa fantasia e o fato dele falar
E o Han Solo entender, nunca... Na velho, verdade, tem que ser ele- muito gênio pra entender o que ele... Na verdade, ele não fala... Ele fala... Eu não sei fazer Chewbacca. A gente chega no ponto central do filme, que é a Death Star, a Estrela da Morte, sim. que é também impressionante pelo tamanho, que ele é um planeta, praticamente. Sim. E o plano dos rebeldes de detonar, tem que acertar aquele coisinha, tem que... um ponto de escape termal, né? Isso, e é uma sequência fantástica. Aquilo, eu não sei como eles filmaram aquilo em 1977, aquela coisa da nave entrando em um Essa é a hora que eu corredorzinho e... Pode explicar resumidamente? Na hora que ele foi fazer a Batalha da Estrela da Morte, ele foi atrás de documentários de filmes da Segunda Guerra Mundial, falou, essa tomada funciona, essa tomada funciona, essa tomada funciona. Cortou tudo, ele mesmo editou e falou, olha, eu quero isso. Então, o que foi que aconteceu? John Dykstra, que era o chefe de efeitos especiais práticos da ILM naquele tempo, ele adaptou o conceito de controle de movimento. O controle de movimento assegura que a câmera vai fazer sempre o mesmo movimento milimetricamente. Aproximar a câmera dele e parece que o modelo está vindo para você. Agora vamos aos pontos que, a meu ver, são problemáticos no filme. Eu não sei se você concorda, mas eu vejo problemas no filme. Por exemplo, a luta entre o Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader. É uma luta enfadonha. Em termos de coreografia, ela não é boa. Os dois mal se mexem. Que ele é uma batalha de sabre de luz entre um velho e um ciborgue. No caso, o Darth então Vader... não pode ser... mas ele também faz sentido, queria... faz sentido. Eu não gosto dessa sequência. O roteiro tem problemas, alguns diálogos são bregas, pra falar a verdade. Tem diálogo ruim nesse filme, mas são pequenos problemas. Eu acho o filme excelente, eu gosto da maneira como a exposição de informações é feita, eu gosto dos personagens, o vilão, o poder do Império, a imponência da Estrela da Morte, e a música do John Williams é fantástica. Isso que a gente ainda não tinha escutado a Marcha Imperial, que só veio no Império Contra-Ataca. Mas também uma das melhores trilhas já feitas. Sim. Eu não acho o filme perfeito, mas ele tá quase lá. Eu dou uma nota 9.4. Eu tenho que concordar com ele, porque por mais que Star Wars seja meu filme preferido, eu gosto de Star Wars acima de praticamente qualquer filme, não dá pra dizer que ele não tem defeito, gente. 9.4 tá ótimo. Vai copiar minha nota? Lógico que vou. Fácil. Ó, tô aqui pra isso. 3 anos depois, em 1980, veio o episódio 5, The Empire Strikes Back, ou Império Contra-Ataca, que não foi dirigido pelo George Lucas. Não, quem dirigiu o Império Contra-Ataca foi o Irwin Kershner. E o George Lucas também não escreveu. George Lucas fez o tratamento da história. Quem escreveu o filme foi a Lee Brackett, que escreveu Eldorado e Rio Bravo. Sim. E o roteiro é melhor do que o primeiro. Parte da melhora do roteiro do Império Contra-Ataca é o escopo dele. O Império Contra-Ataca ele tem mais do que o dobro de cenários do episódio 4 de Star Wars. A cinematografia desse filme é linda, é a mais bonita de toda a trilogia, e o Irwin Kershner tem um olho muito bom para alguns enquadramentos. O mundo continua se expandindo, é a mesma coisa do primeiro filme, você continua aprendendo coisas, novos personagens. O Master Yoda. Claro, nossa, básico. Então, um dos grandes pontos de trama do filme é o treinamento do Luke para se tornar um Jedi. Sim. Ele vai treinar com o Yoda. O Frank Oz, ele pegava, tinha a mão na cabeça, tinha um outro sujeito com as mãos nas mãos dele e um outro sujeito mexendo nos pezinhos dele. A ideia do Mestre Yoda é que ele seja aquela figura que ninguém dá valor, mas quando você vê, é a figura mais importante. A gente tem que falar do set design, é incrível. Aquilo lá é muito bem feito em termos de detalhe. Toda a parte de Dagobah, todo o cenário foi criado 1,50 m acima do chão. Sempre que o Yoda tinha que andar, a câmera tinha que ficar mais ou menos de lado e as pessoas ficavam embaixo do cenário para que as pessoas pudessem passar mexendo os pés, mexendo as mãos, e o outro com a mão lá em cima mexendo a cabeça dele. Outra coisa interessante sobre esse filme em termos de trama, nós temos a batalha dos Walkers, os andadores imperiais. Que é muito interessante porque ela envolve vários personagens em contextos diferentes. É uma batalha com um escopo maior também. Han e a Leia estão num canto, C-3PO e o R2 estão no outro canto, Darth Vader está chegando de outro canto, e você vê que aquilo é uma base imensa. Outros personagens interessantes que são introduzidos no filme: Boba Fett, Lando que é o traidor, o maior traidor do cinema. A grande tragédia do Han Solo, que ele é petrificado, ele é congelado em carbonito. É meio chocante porque ele é um grande, é um personagem forte. Você vendo o Vader fazendo isso só fortalece o tanto que o Vader é poderoso. Isso que ele acabou de falar é o cliffhanger do Han Solo, porque aquela parte do Han Solo, Leia e tal, eles estão tendo um romance que está crescendo, mas o cliffhanger do filme não é esse. O cliffhanger mais sensacional da história do cinema é quando o Darth Vader revela pro Luke que ele é o seu pai.
Uou. Star Wars, até exatamente esse ponto, ele era um filme. Depois de ele ter falado essa frase, Star Wars virou um mito. E aí o Essa filme é a hora acaba. que a gente faz o quê? E o filme acaba minutos depois disso. E você fala, eu tenho que esperar 3 anos pra saber. Como assim? Mas e o tem que filme no esperar cinema? 3 anos, não tinha internet naquela época, pra saber. Peraí, ele é pai dele e agora. Quando que eu vou. 3 anos? Então. Foi tenso. É sensacional. Por essas e outras, eu acho o Império Contra-Ataca um filme irretocável. Qual a nota que você daria pro filme? Eu tenho que dar nota 10 pro Império Contra-Ataque, e agora ele vai Por copiar achar a o minha filme nota. irretocável, eu vou copiar a nota do 10. Isso significa que só pela terceira vez na história do canal teremos a famosa vinhetinha. E agora vamos ao último daquela trilogia, que saiu em 83, O Retorno do Jedi, Star Wars The Return of the Jedi. A trama é a mais fraca dos 3. Vamos fazer mais uma Death Star. De novo. Não é tão interessante em termos de exposição. Não tem a sutileza dos primeiros filmes. Muitos diálogos expositivos. Algumas criaturas muito interessantes, como o Jabba the Hutt finalmente aparece. Jabba the Hutt não tinha que ter sido incluído em nenhum outro filme. No primeiro filme, o episódio 4, eles colocaram uma versão digital. E no episódio 1, eles colocaram uma versão em CGI que ficou ridícula. Então, temos o Jabba, que é um bom personagem, eu gostei de tudo sobre ele. E temos uma coisa que, se não ajuda necessariamente a narrativa do filme, fez a minha adolescência muito mais feliz, que é a Princesa Leia, naquela roupa escravizada, com aquele... Nossa, desculpa, gente, aí não é o meu lado crítico falando, mas Tava aquilo é demorando, fenomenal. não tava? Aquele momento em que ela tá mais fragilizada é quando ela encontra a força dela, pega a corrente que tá aqui prendendo ela e mata o bicho que tá subjugando ela. Outra cena... Isso é um negócio muito legal da Leia. O filme tem um monstro muito interessante, que eu não lembro o nome. O Rancor, eles fizeram uma miniatura. O Rancor do filme era desse tamanho e ele foi feito em câmera lenta. Isso quer dizer que a câmera estava rodando muito mais rápido e aquela cena inteira dele teve que ser feita em menos de 15 segundos. O Luke Skywalker dá as caras depois de um bom tempo e é outro Luke Skywalker, ele tá muito mais fodão nesse Finalmente, filme. né, gente? Já é praticamente um Jedi treinado, ainda não 100%, mas já sabe manipular as pessoas e já sabe lutar e dar cambalhotas. É legal ver isso, como eu falei, eu sempre achei o Luke meio bobão, então é legal ver ele mais fortalecido. Em vez de bitch. E aí algumas pessoas falam que o sabre verde é relevante. O sabre de luz do Luke, ele mudou pra verde porque as cenas que ele tava sendo, que foram filmadas no deserto, ele No lutando azul, com o povo. não tinha contraste? Não tinha contraste nenhum, era só um negócio branco Por causa e o do céu atrás. Pronto, tá aí a explicação pelo mito do sabre verde. A morte do Boba Fett é anticlimática. Mas parece que ele vai voltar, então não foi exatamente morto. Ele caiu dentro de uma... Ele caiu dentro do Sarlacc, mas a armadura dele tá aí. A gente não pode falar do episódio C sem falar da morte do Yoda. Eu acho que o Yoda aparece pouco nesse filme em relação ao outro. Também há um momento onde a narrativa fica apressada. Em um período de 20 minutos eles precisavam terminar vários pequenos arcos e eles não dão o devido tempo. E aí esticam aquela coisa dos Ewoks durante 25 minutos. Eu odeio os Ewoks. O que um Ewok vai fazer contra um Stormtrooper? Jogar uma pedra? É ridículo. Eu já vi um Ewok pessoalmente. Não. Eu já vi 4 Ewoks pessoalmente. Você não tem noção do que eles podem fazer. Eu não acho que eles, como um mini exército, são de ajuda alguma. Todo aquele arco deles aprisionando o Luke, Han Solo o Han e achando que o C-3PO é uma espécie de deus, tudo aquilo é encheção de linguiça. Poderia tirar 20 minutos dali e botar mais cenas com o Yoda e botar, sei lá, o Han Solo caindo na porrada com o Lando pelo que ele fez no filme anterior. A Leia processando o fato de descobrir que o Luke é irmão dela, ele E que o conta Darth pra ela. Vader é o pai dela. Esse tipo de coisa. Então, como eu falo, a narrativa do filme é bem mais problemática. O ato final, ele, na verdade, ele começa com os Ewoks, mas a sequência final, aí já não. Aí ela é sensacional. A batalha da Estrela A da Morte. batalha, não. Tô falando Sim, a do Batalha da Estrela da Morte conflito do 2. Imperador, Ah. Vader e Luke. O que vende esse filme, o que tira ele do status de ser um filme mediano, é todo a piração mental do Luke. Será que eu vou pro lado negro? Você vê até que o Imperador estava disposto a sacrificar o Vader pra ter o Luke como novo Que é um pupilo. espelho do episódio 3, a gente vai conversar sobre isso outra Claro, hora. então tudo aquilo funciona e a redenção do Vader pra mim convence. Se você ouviu o áudio em inglês, o áudio original, o Luke grita pro Vader, Father, Não, ele please, fa- aquilo ali
foi aquilo o gatilho que pegou e fez a redenção do Vader. E aí temos a cena onde ele tira a máscara, tudo muito bonito, por isso que o filme se chama O Retorno do Jedi. Muito bonito, final legal, o filme se redime daquela besteira que foram os Ewoks. Mas acontece que a celebração final, na primeira versão, é só na vilazinha dos Ewoks. É um negócio muito pequenininho. Uma das poucas coisas feitas boas na remasterização é que a celebração final foi na galáxia inteira. Você vê planetas que você viu antes. Você vê Tatooine, você vê Coruscant. O universo celebrando, né? Isso, você vê a galáxia inteira celebrando, e foi a primeira versão que o pessoal mostrou a capital imperial, Coruscant. Impressionante, porque tinha uma cena lá da estátua do Palpatine caindo. Eu não lembro disso. Nota pro filme, como eu falei, não é o pior daquela trilogia, ainda é um bom filme, 7.4. Eu não gosto da Batalha da Estrela da Morte. Eu não gosto, ela não me impacta tanto quanto... Eu acho eletrizante, eu acho que só por isso já valia um 8. Só pela então, batalha. 8 redondo? 8 redondo. Então beleza, está feita a trilogia original. Bola da vez vai para Anderson Bosa, que fez aniversário dia 10 de dezembro. Danilo Santos, que recentemente me reconheceu lá em Natal, onde eu estava passando férias, a gente conversou um pouquinho. Ele e a mulher Paula fazem aniversário de casamento dia 10 de dezembro. Parabéns ao casal. Tatiana Novaes de Barros, que sempre comenta aqui no canal, faz aniversário dia 11 de dezembro. Beijo, Tatiana. E Francisco Félix, que faz aniversário dia 12 de dezembro. Valeu, galera, obrigado por acompanhar o canal. Hermes, obrigado por ajudar a fazer o especial Star Wars. Daqui a alguns dias eu vou postar a parte 2 falando da outra trilogia ruim. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.